Vamos abrir no Salmo 34, 8, no Velho Testamento, Salmo 34, 8. Vamos falar sobre um tema muito interessante, andar com Deus. Andar com Deus. Vocês sabiam, na altura que os homens viviam 900 anos, logo no princípio da Bíblia, em Gênesis, houve um homem que andou com Deus. E não viveu tantos anos como os outros. Enquanto quase todos os outros viviam 900 anos, ele só viveu 300 anos sobre a Terra. Mesmo assim era muito tempo, mas só viveu 300 anos, porque Deus o levou com ele. Porque ele andava com Deus. A forma de nós vencermos ou não vencermos esta terra tem a ver com nós andarmos ou não andarmos com Deus. Eu às vezes imagino, quando eu digo o título Andar com Deus, eu vejo literalmente Deus a andar ao nosso lado e nós a andarmos juntamente com Ele, a caminharmos uma vida juntos e imagino assim, Ele sempre ao nosso lado, em todas as situações, em todas as provas, em todas as vitórias, tudo. Mas tem que haver algo de nós para Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Salmo 34, 8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Sem haver uma prova da nossa parte, nós nunca vamos saber que Deus é bom. Nós estamos nesta Terra, neste planeta, e neste planeta somos muitas das vezes influenciados por, por pessoas, por situações, por coisas, tudo a nos querer levar para baixo. Nós às vezes, perante uma circunstância, nós pensamos sempre no lado negativo antes de ver a forma positiva da mesma situação. Porque este mundo nos puxa para baixo, nos quer derrotar, nos quer fazer pensar que nós não conseguimos, não vamos vencer, não vai dar, é desta que nós vamos conseguir. E Deus sempre nos diz: Eu sou contigo. E nós temos que aprender a andar com Deus. Aprender a não deixar o mundo nos derrotar. Deus tem um hábito muito grande de responder a orações na última da hora. Ele faz isso de propósito. Mas porquê ficamos aflitos até ao último momento? Você está aflito, você não está com fé. Não está a confiar neste grande Deus. E ouça, e você a única coisa que precisa ter é fé como um grão de mostarda, uma semente muito pequenina. Confiar em Deus de uma forma muito pequenina e ir vendo, à medida que a nossa confiança aumenta nele, as coisas vão sendo cada vez maiores da parte de Deus para conosco. Houve uma vez um pastor que falou e disse assim: qual é o tamanho do vosso Deus? O que é que ele pode ou não pode fazer? Muitos dizem: não, ele pode fazer tudo, mas depois duvidam que ele faça. Então você não está a acreditar que ele pode fazer. Muitas das vezes as nossas palavras dizem uma coisa, quando aprendemos que há poder nas nossas palavras, mas a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações dizem outra. E nós temos que perceber que andar com Deus é uma luta. É uma luta constante contra nós próprios, contra o mundo, contra as circunstâncias à nossa volta, mas nós vamos aprendendo que confiando em Deus,
entramos no seu descanso. Entramos na sua paz. Porque sabemos que Ele sempre nos responde. A palavra de Deus diz muitas das vezes tardio para conosco, mas sempre nos abençoa. Eu quero agora, no princípio da Bíblia, vamos a Josué. E em Josué, vamos abrir em Josué 3:7. Josué 3:7. Este homem, eu acho impressionante, porque é um homem de poucas palavras. Não só é de poucas palavras, como também ele é um homem que age. Um homem que não põe em dúvida nada da parte de Deus. Age imediatamente. Assim Deus fala com ele e ele acabou. E aquilo é lei, acabou. E nós temos que nos pensar e ver como Josué. O que é que Deus diz? Então é lei. Deus diz que supera as nossas necessidades. Então é lei. Deus diz que nos cura. Então é lei. Agora, eu, nos tribunais existem advogados, advogados de defesa e advogados de acusação. E nós temos de ser advogados de defesa da palavra de Deus. Temos de defender a palavra de Deus e acreditar nela com unhas e dentes, defendendo até o último ponto, até a última circunstância. Até parece que não vai dar, mas dá, porque Deus vela para a sua palavra para a fazer cumprir. Mas nós temos que ser esses defensores, esse que acreditamos de pés juntos. Não importa o que haja, não importa o que esteja a acontecer, não importa. Ainda hoje me perguntavam: o que é que tu achas da pandemia? E eu disse: o que eu acho tem a ver com as convicções de cada um e tem a ver com a crença de cada um. Pois, mas por isso eu pergunto. E eu respondi: o que eu acho é o Salmo 91. A pessoa fez silêncio. Pois, e eu disse: nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará à minha casa. É isto que eu creio. É por isto que eu luto. É isto que eu acredito que vai acontecer e estará a acontecer e vai sempre acontecer. Você entende? Mas você diz: mas se você já está por um mas na equação, você não está a acreditar no que Deus diz. Então, pode ser o que Deus diz ou pode não ser. E não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é só uma, unilateral. É aquela só. O que é que você acredita? Eu tenho falado durante as últimas semanas exatamente sobre fé. Tenho falado várias vezes sobre fé. Várias vezes para nós não nos deixarmos influenciar por este mundo, pelas circunstâncias deste mundo, pelo que nos dizem, aquilo que nós ouvimos dos outros lados. Mas está assim, está assado, está aquele outro. Ouça, não vá por aí. Confie no que Deus diz. Confio naquilo que Deus faz. E Josué confiou em Deus. E eu quero-vos mostrar o que aconteceu por ele confiar em Deus. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E depois ele agarrou e deu ordens para que Josué mandasse os sacerdotes à frente com a arca, entrassem para dentro do rio e no versículo 17, versículo 17,
O último desse capítulo, versículo 17, diz, Josué 3:17. Josué 3:17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar do Jordão. Eles entraram para dentro do rio e o rio parou. Exatamente como aconteceu no Mar Vermelho, e que eles entraram para dentro do Mar Vermelho, as águas se dividiram e eles puderam entrar. Aqui foi a arca do concerto, eles estavam a andar, colocaram o pé e a água começou a parar. O rio parou. As coisas só vão acontecer na nossa vida se nós esperarmos por elas. Se nós esperarmos por os milagres acontecerem. Que milagre é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Ouça, eu conhecendo Deus como conheço, eu lhe digo, não sei. Eu nunca sei como é que Deus vai operar em relação a este assunto, a outro assunto, mas eu espero da parte de Deus milagre. Eu espero da parte de Deus que Ele faça o impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. E se você se acredita em Deus, você tem que acreditar que Ele o ama e que Ele quer o abençoar. Que Ele quer mostrar o seu poder a si que você crê nele. Deus queria que todo o povo visse que Ele era com Josué, para que pudessem obedecer a Josué. Para que a palavra de Josué fosse ouvida perante todo o povo. Sabe o que é que fizeram? Quando os sacerdotes entraram para dentro da água e a água parou, eles ficaram no meio do rio e todo o povo passou e viu que as águas estavam paradas. Viu que Deus era com Josué. E é este tipo de milagre que você deve esperar na sua vida. O impossível. Se você acredita que Deus fará o impossível, você começa... Ouça, não é por acaso que em Marcos 11:23, Deus disse, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, é impossível. Você está a imaginar um monte a levantar-se e mandar-se para dentro da água? Para o meio do mar? Mas Deus diz, se tu falares isso e acreditares nisso, é isso que vai acontecer. O impossível, acreditar que o impossível é possível de acontecer, porque o Deus dos impossíveis o faz acontecer. Mas para isso você precisa de andar com Deus. Para isso você precisa de provar Deus. Começar com coisas pequenas e ver Deus operar na sua vida e continuar a confiar até as maiores. Há coisas do qual eu oro, cada vez que me dizem que não, eu digo é impossível. Eu conheço o meu Deus. Graças a Deus que Deus está-me a levar para outras áreas para eu fazer exatamente o mesmo. Há pouco tempo, alguém me disse que eu era radical. E eu fiquei a pensar em tudo isto, fiquei feliz por me considerarem assim. Mas fiquei a pensar sobre isso e eu disse, e não é assim que se tem que ser com Deus. Ser radical com Ele. Confiar nele, absoluto, sem dúvida, que Ele vai fazer, que Ele vai curar, que Ele vai operar, que Ele vai fazer o impossível por nós, como Ele fez através de Jesus por nós. Será, se não virmos as coisas assim, então o que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer?
Deus é, mas não é. Então o que é? Quão grande é o seu Deus? Perguntava aquele pastor, quão grande é o seu Deus? O que é que ele pode ou não pode fazer? E o que é que nós estamos a fazer? No que é que nós estamos a acreditar? Deus mostrou isto a todo o povo. E depois, agora que todo o povo acreditava em Josué, Deus podia mostrar a Josué o que queria fazer, porque sabia que da boca dele seria só uma ordem, aquilo que Deus queria, e ele sabia agora também que o povo ia acreditar em Josué e iria fazer exatamente o que ele mandar. É isto que nos falta a nós. Acreditar de uma forma inequívoca, uma forma sem pensar, sem dúvida alguma, que Deus diz é verdade para nós. A sua verdade, a sua palavra é a verdade e só a verdade. E uma das coisas que mais me agrado, e isto é de coração que eu vou falar, é que quando eu erro, ouçam bem, quando eu erro, e por qualquer motivo eu não vejo que errei, Deus me repreende e eu fico muito feliz por causa disso. E você diz, feliz por ser repreendido? Sim, porque Deus repreende a quem ama. E me mostra qual o caminho que eu devo andar. E Ele preocupa-se com o meu bem. Porque Ele sabe a lei que instituiu na terra. E se nós quebrarmos essa lei, vamos ser prejudicados. Por isso é que eu fico muito feliz. Eu tenho visto isso acontecer com outras pessoas e quando acontece eu fico muito feliz. Porque eu sei que Deus está a orientar essas pessoas para andar com Ele, para estar com Ele. Mas para isso tem que haver da nossa parte um compromisso com Deus. E andar com Ele. Não andar com o mundo, andar com Deus. Não confiar no mundo, confiar em Deus. O mundo vai dizer que é impossível. O seu Deus vai dizer, tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero que vocês vejam algo impossível. Josué 5:1. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus é conosco, as pessoas ficam com medo de nós. Não porque nós queiramos que as pessoas tenham medo de nós, mas as pessoas ficam com temor daquilo que nós temos. Quando elas veem acontecer coisas na nossa vida que eram impossíveis, eles olham para nós e dizem: aquele tem qualquer coisa. Pode até ser Deus, mas aquele tem qualquer coisa. E ficam com receio de nós. E eu quero-vos ver o que é que aconteceu exatamente na terra onde eles estavam para conquistar. A terra que ouviu sobre o milagre que aconteceu, que o rio se secou. Vejam o que é que o que é que aconteceu ao outro povo, ao povo que eles iam conquistar. Veja o que é que aconteceu. E sucedeu, pois, que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, que diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel.
Quando o povo, quando toda a gente começar a ver os milagres na nossa vida, eles vão ver que nós temos Deus. Alguns vão querer o que nós temos. Glória a Deus. Aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e vão ter o que nós temos. Outros vão começar a fugir de nós. Eu não percebo bem porquê. Porque Deus não quer isso. Deus, inclusive, o Evangelho diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Pregai as boas novas de salvação. Boas novas. Não é culpar ninguém. Não é dizer estás a fazer isto errado. Não. Boas novas de salvação. Você pensa, ou eu penso, ou qualquer um, seja o qual for na Terra, pensa que somos perfeitos? Não existe isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se é isso, Deus sabe como tocar em cada vida, se é do desejo da pessoa. Eu lembro-me, antes de aceitar Jesus, o que é que eu buscava a Deus? O que é que eu chorava e buscava a Deus? Graças a Deus que Ele me ouviu. Porque eu acreditava e sempre acreditei em Deus. Claro que não como agora. Agora é completamente diferente. Agora eu sei que Ele me ama. Agora eu sei que Ele faz coisas grandes e impossíveis aos homens. Agora eu sei que Ele vai fazer. E que pode-se levantar céus e terra e pode-se levantar tudo para tentar destruir isso. Vai ser impossível. Os homens que mandam podem tentar dizer: não, não, mas isto não vai acontecer. Eu peço desculpa, eu só me posso é rir. Eu conheço Deus. É impossível voltarem-se contra Deus e não caírem. É impossível voltarem-se contra o homem de Deus e não caírem. Você tem que entender: o seu Deus é um poderoso aliado, aliado seu, que o ama, que o compreende, que o ajuda, que o perdoa, que o capacita, que faz tudo isso só por amor. Por isso é que ele diz que ele nos amou primeiro para que nós o possamos amar a ele. Ainda hoje estava a falar com a minha esposa e eu de repente comecei-me a rir e ela ficou a olhar para mim. Mas o riso saía de dentro de mim. A convicção que as coisas vão acontecer. A convicção que os milagres que Deus vai fazer vão acontecer. Que aquilo que Deus me mostrou vai acontecer e não há hipótese de falhar. A convicção que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Os reis ficaram com medo. Muito medo. Mas não fez com que eles mudassem a sua forma de viver, a sua forma de atuar. Não. Ficaram com medo. Porque grande era o Deus dos israelitas. Grande era o Deus que fazia milagre. Que fez o Mar Vermelho abrir, que fez o Rio Jordão parar. E agora estava prestes a fazer outro milagre. Em Josué 6:1, Josué 6:1,
Deus diz para conquistar uma cidade, mas não era uma cidade qualquer. Era uma cidade fortificada, como havia naquela altura as cidades. Era uma cidade morada com muros muito altos. Estava bem protegida e essa cidade se fechou por completa. Essa cidade, ao fechar-se, tornava-se, pensavam eles, inconquistável. Não conseguiam entrar dentro dela. Ou antes, iria levar muitos dias a combater contra aqueles muralhas para conseguir derrubá-las e entrar na cidade. Isso era a confiança dos moradores daquela cidade. Mas não era a mesma coisa que acontecia com os israelitas que confiavam em Deus. Vamos ler Josué 6.1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, te tenho dado na tua mão Jericó, que era a cidade, e o seu rei e os seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 7 dias. O que é que Deus queria fazer? Iam cantores, tocadores, música e o exército e marchavam como fossem contra a cidade. Mas o que eles iam fazer era rodear as muralhas de Jericó à volta toda da cidade. E fizeram isso no primeiro dia. Quando eles estavam à espera de ser atacados, não foram atacados e acharam estranho, eles andaram a tocar e a andar à volta dos muros da cidade. Muitas das vezes Deus nos faz fazer coisas que não têm nexo, que não têm lógica, que não vemos a utilidade daquilo que estamos a fazer. Mas o que Deus está a fazer é ver se nós lhe obedecemos ou não. 7 dias rodearam a cidade. E no 7º dia, não rodearam uma vez, mas 7 vezes. O que é impressionante é que o que aconteceu foi que eles vão tocar a buzina. E quando tocarem a buzina, todo o povo, os israelitas, tem que estar, cada um de frente à sua muralha, à espera de entrar. Vocês imaginem uma muralha, e naquela altura as muralhas não é como as paredes da nossa casa, era uma autêntica muralha. Era algo muito largo, muito grande, com muita pedra. Imaginem um homem de frente de uma muralha à espera de entrar, sabendo a carrada de pedras que estava daquele lado, que ele, com a força dele, não conseguia fazer abater, em que as pessoas que estavam lá em cima na muralha, porque chegavam a andar carros em cima das muralhas, olhavam para baixo e diziam: o que é que eles estão a fazer? É loucura. Mas é loucura divina. Versículo 16. Então sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor nos tem dado
a cidade. E eles gritaram. Gritaram mesmo, com toda a força. Com o escudo numa mão, com a espada na outra, esperando entrar porque confiavam no seu Deus. Agora eu pergunto, você está à espera do milagre? Está à espera que as coisas aconteçam? Você está preparado com o seu escudo, com a sua espada? Espada do Espírito, a palavra de Deus, o escudo da fé. Você está preparado para as coisas acontecerem? Você está à espera que aconteça o milagre? Ou você é daqueles que diz, vamos ver se vai dar? Eu acho impressionante estes homens porque a confiança dele era cega. E cada vez que há uma autoridade que é respeitada a este ponto, grandes coisas são feitas. Cada vez que há uma autoridade assim dentro da igreja, grandes coisas vão acontecer. Cada vez que as pessoas obedecem cegamente, sem pôr em dúvida, seja o que for, por maior loucura que for, desde que faça, Deus vai honrar essa pessoa em tudo o que fizer. Mesmo vendo que não tem nexo nenhum o que está a fazer. Uma vez, um monge queria se ausentar e queria deixar alguém a dirigir aquele convento. E então chegou ao pé dos outros monges todos e agarrou e disse assim, olha, vocês vão plantar alfaces. E eles, está bem, vamos plantar alfaces. Mas eu quero que vocês plantem as alfaces de pernas para o ar. Ficaram uns a olhar para os outros e foram plantar alfaces, mas só um plantou as alfaces de pernas para o ar. Os outros todos diziam, não, isto não tem lógica nenhuma. As alfaces são para plantar ao contrário, para que possam crescer, para que possam dar fruto. Mas o que o monge queria ver não era as alfaces crescerem, ele queria ver a obediência. Esse que obedeceu, esse foi o que ficou a liderar. Deus nos faz esse teste a nós constantemente. Obedecemos ao que Ele quer, ou ao que Ele diz, mesmo que seja loucura para nós, mesmo que não tenha lógica nenhuma, mesmo que nós vamos estar a ver, mas o que é que isto resulta? Não interessa. Interessa você obedecer a Deus. Porque obedecendo à sua palavra, obedecendo a Deus, Deus o vai honrar. Porque Ele diz, eu honrarei aqueles que me honrarem. O povo, este povo que estava com Josué, era assim. Era um povo de guerra, mas um povo que obedecia. E esse povo está destinado à vitória sempre. Este povo que não põe em causa qualquer ordem, esse povo está destinado a vencer sempre. Aqui no versículo 20, veja o que é que aconteceu. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que o povo, ouvindo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. É loucura! Não estamos a falar de muralhas como agora. Não estamos a falar de paredes de casas. Estamos a falar de muralhas larguíssimas, onde podiam andar carros lá em cima. Deus as fez afundar. Elas literalmente não caíram, afundaram na terra. E o povo de Deus pôde subir sem esforço e conquistar a terra, e conquistaram Jericó. O que é que eles esperavam? Algo de milagre. O que é que você espera na sua vida?
algo de milagre, então o milagre vai acontecer. Agora, se você se diz, mas como é que isto vai ser? Por favor, ande com Deus. Só andando com Deus você vai ver os milagres acontecer. Se você não andar com Deus, você não vai ver os milagres. Se você não confiar nele nas coisas pequenas, como você vai conseguir confiar em Deus para as coisas grandes? Deus me mostrou durante vários anos, foi lidando comigo e mostrando como é que Ele age. E eu percebi que a resposta de Deus é mesmo à última da hora. Glória a Deus. Eu percebo porquê, agora entendo porquê. Porque Ele quer ver se nós desistimos a meio. Você sabe que uma das vezes, esta passagem é bem conhecida, estavam todos dentro do barco e havia uma tempestade. E Jesus vem por cima da água, a andar por cima da água, ter com eles. Eles assustam-se, os apóstolos, e quando vêm, mas Pedro foi sempre o mais audaz, mas se és tu, Jesus, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem! E Pedro sai do barco e começa a andar por cima da água. Faz o impensável, só porque Jesus falou. E sabe o que é que aconteceu? Ele andou, mas depois teve medo. Teve medo porque ninguém anda por cima da água com uma tempestade. Com o vento forte, com chuva, ninguém anda por cima da água. Eu gostava de ver quantas pessoas é que andam por cima da água quando está bom tempo. E ele caiu. Você tenta entender uma coisa. Jesus só disse vem. Exatamente o que ele diz, que vocês ido por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais chegarão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós só estamos a cumprir a vontade de Deus. Não é a nossa. Nós só estamos a cumprir a palavra do vem. Façam, hajam, confiem, andem. Nesse Marcos 16, nesse capítulo Marcos 16, no fim diz, e cooperando com eles o Senhor, confirmando toda a palavra, com os sinais que seguiram. Nós temos que esperar milagres acontecerem. Nós estamos numa época agora que há a pandemia. Eu no domingo disse que a pandemia vai acabar, que o coronavírus vai acabar. E vai acabar no nome de Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu peço, é assim que eu tenho e recebo no nome de Jesus. Mas, sabe o que é que aconteceu? Depois que eu orei, as coisas parece que ficaram piores. E de tal forma, inclusive onde eu vivo, está tudo fechado. Voltaram a dizer que as pessoas têm que ficar em casa, que não podem sair e tudo mais. Mal eu soube disto, eu comecei-me a rir. Porque é o diabo a sacudir a última vez. Você tenta entender uma coisa. Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que lutar por ela. Você sabe disso em toda a vida, você sabe disso no seu trabalho, você sabe disso na sua vida, na escola, em tudo isso você sabe disso. E quando chega à igreja você pensa que não tem que fazer isso, mas é bem o contrário. Deus nos chamou para a luta, Deus nos chamou para a batalha, Deus nos chamou para vencer. E para vencer é confiar na sua palavra, confessar a sua palavra e ir buscar aquilo que nos é devido, a vitória que é nossa, em nome de Jesus. Se não o fizermos, seremos derrotados neste mundo. E Deus não nos chamou para a derrota, chamou-nos para a vitória. E então nós, quando oramos sobre qualquer coisa, o que é que devemos fazer? Continuar a insistir até termos a vitória na nossa mão, no nome de Jesus.
Porque Deus nos concede a vitória. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de pensar agora não vai dar. Esqueça isso. Olhe para Deus. Eu acho impressionante. A Arca do Concerto estava montada numa tenda. Antes de ser feito o Templo de Salomão, antes de ser feito isso, era numa tenda que Deus tinha feito com diretrizes para fazer todo o pano da tenda, todo o lugar santo dos santos, tudo mais. O altar, tudo. Era numa tenda. E o que era impressionante é que essa tenda era lindíssima. De lado, por cima, completamente linda. Mas no chão era feito de terra. Você diz, mas de terra? É uma coisa tão bonita, porque o chão de terra? Para você parar de olhar para a terra e olhar para cima. Olhar para o seu Deus. Olhar para as coisas belas que Ele pode fazer na sua vida, que Ele vai fazer, porque Ele cumpre o que Ele diz. E pare de olhar para a terra de onde você veio. Pare de olhar para aí. Pare de confiar naqueles que lhe dizem que você não vai conseguir. Pare de aceitar os comentários que lhe dão que não dá. Esqueça tudo isso. Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Os homens de Josué sabiam disto. Por isso eles entraram numa cidade murada, confiando que se Deus é por eles, ninguém pode ser contra eles. Mas o mesmo é agora conosco. Se Deus é por nós, a doença não pode ser contra nós. Se Deus é por nós, a falta financeira não pode ser contra nós. Se Deus é por nós, ninguém se pode levantar contra nós, só se preparam para cair. Você entende? Você entende que Deus nos ama e quer que confiemos nele para que as grandes coisas possam começar a acontecer, os grandes milagres comecem a acontecer. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as dores. Olhe para Deus, por favor. E veja quão grande Ele é. Veja quão grande Ele é. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho visto na minha vida é que nós, como cristãos, muitas das vezes aceitamos a cura, aceitamos os milagres de Deus, mas quando chega à área financeira, muitas das vezes pomos de lado e pronto, isto é complicado, isto é diferente. Será que há diferença? Será que o Deus não é o mesmo? Deus não é o mesmo que opera milagres em todas as áreas da nossa vida? Deus não tem concedido milagres atrás de milagres. Eu acredito que aconteceram a mim por acaso, porque eu sou especial. Não. Aconteceram a mim porque eu estou a buscá-lo. E vão acontecê-lo a si, você está a buscá-lo. Eu vi pessoas que aceitaram Jesus e poucas horas depois Deus os livrou da morte. Eu vi pessoas que aceitaram Jesus, que estavam com dores e poucas horas depois já estavam sem dores. Eu vi pessoas que estavam com problemas psicológicos a tomar medicamentos, que aceitaram Jesus e as suas vidas se transformou por completo.
Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus em nós é a esperança da glória do Pai. Você já ouviu, se me está a ouvir, e nunca percebeu o que é isto, aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus concedeu àqueles que creem no seu Filho sejam feitos filhos de Deus. Portanto, ao aceitar Jesus, você está a dizer: Jesus, eu aceito aquilo que tu fizeste na cruz como sendo em meu lugar. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Isto é que é aceitar Jesus. A sua vida vai ser transformada como a minha foi no dia em que eu aceitei Jesus. A minha confiança aumentou desmedidamente. Tudo começou a mudar em mim. Porque eu aceitei de coração aquele que me salvou. Aquele que o salvou a si também, mesmo que ainda não tenha aceito Jesus como Senhor e Salvador. Você já ouviu, se calhar, muitas das vezes, que a igreja é fraca. Estes são fracos. Pois dizem que, como Jesus disse, se te baterem numa face, vira a outra. Isso é ser fraco. Isso é ser fraco perante o mundo. É ser forte perante Deus. Já tive circunstâncias de pessoas me tentarem atacar e não conseguirem. E eu não estou a falar de situações de tentarem atacar por palavras. Não, tentarem mesmo agredir fisicamente. Por causa da profissão que eu tive anteriormente. Deus me livrou. Não por eu ser super especial, por eu a ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Fazemos agora tirar as ofertas. É apenas um agradecimento a Ele. Uma pequena parte nossa estamos a dar a Deus para que o ministério dele cresça e vá mais à frente, mais longe ainda. Tocar em mais gente e que mais e mais gente venha ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Vamos semear em nome de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Vamos dizer assim: obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos lá dizer assim: Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer: Senhor, esteja-nos aqui, Senhor. Sabemos que temos muito para aprender contigo, Senhor. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a compreender. Ajuda-nos a fazer o que deve ser feito. Para que em tudo nós te glorifiquemos, em tudo nós te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus. Eu vos espero cá no domingo. No nome de Jesus.